quais as melhores obras para serem lidas no Evangelho no Lar, além do próprio Evangelho segundo o Espiritismo? Olha, são 4 livros, se eu não me engano, são bastante interessantes. Aquele O Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Caminho, Verdade e Vida, não sei. São 4 livros de Emmanuel, Isso. tem 300 e poucas lições em cada um deles. Por que eu recomendo esse? Porque a cada página, é um capítulo curto, tem uma página e meia, no máximo, uma página e meia. E Emmanuel tem uma técnica muito interessante de trazer de fazer fazer reflexões sobre cada uma daquelas passagens. Então ele traz uma passagem onde fala, por exemplo, sobre o perdão. Então Emmanuel tem uma técnica. Isso pode ver que em todos os livros dele, né, nesses livros Pão Nosso, Fonte Viva, Pão Nosso, essas coisas, ele sempre traz. Ele abre com um questionamento, fala sobre aquele tema e traz uma solução. Ele sempre usa essa técnica, em todos eles. Se você abrir qualquer livro agora, Pão Nosso ou Fonte Viva, são coisas curtas, onde ele fala sobre o perdão, sobre o amor. Então ele fala, muitas são as pessoas que não amam, muitas são as pessoas que... Mas o amor é assim, e depois ele fala, no final, ele traz um resumo bastante interessante sobre como que nós podemos... Ele tem a ideia principal, ele tem um determinado objetivo e ele traz o seu desenvolvimento. São 3 partes que ele traz em todos os livros. Perfeito. Então, no momento de Evangelho no Lar, que é um momento curto, você não pode fazer um discurso dentro de Evangelho no Lar, lê um trechinho daquele, você consegue entender, basicamente, faz um resumo muito, muito sucinto e ele é vantagem. Então, não adianta a gente pegar um capítulo extenso de 3, 4 páginas e sair refletindo naquilo, porque muitas vezes o livro específico para Evangelho no Lar, que eu recomendo, é o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e como apoio esses livros que têm mensagens muito curtas. Perfeito, excelente. E é sempre visão bem interessante, né, que o Emmanuel traz sobre o Novo Testamento ali, né, as passagens de Jesus, as cartas de Paulo também, que muitas vezes são pontos de vista que falam assim, nunca pensei em olhar esse trecho por esse ângulo, né, verdade. Tem uma pergunta aqui do Israel que diz assim, ó, sobre as aflições. Muitas doenças que não têm cura definitiva podem ser dívidas que acumulamos em vidas passadas. Então aqui nesse podcast a gente falou sobre as causas atuais das aflições, mas existem algumas que escapam disso, né? Essas doenças podem ser de vidas anteriores? Olha, ninguém vem ao mundo fadado a morrer. Fadado a morrer de uma doença, disso, aquilo, outro. O que nós trazemos são tendências e nós trazemos alguns desafios. E esses desafios, quais são esses desafios? É nos melhorar. Né? Se eu trouxer para mim, dentro de uma existência, como é que se diz? Uma expectativa de que eu vou morrer com 50 anos, né? Que sentido faz eu me melhorar durante 50 anos e depois eu simplesmente vir a morrer em função disso? Ou ter uma doença só porque estava escrito? Só porque estava... Agora, quando nós reencarnamos, nós trazemos algumas tendências. Olha, vou trazer uma propensão disso. Mas o que vai fazer com que eu melhore, que eu venha a acelerar esse processo, ou que eu venha a extirpar essa previsão ou essa tendência de que eu venha a sofrer? É o que eu estiver fazendo aqui agora. Vamos pegar um exemplo. Se uma pessoa de repente veio, olha, você vai reencarnar, você tem isso aqui, aquilo outro, mas olha, você está trazendo dentro do seu íntimo, você está trazendo algumas reminiscências do passado, de egoísmo, disso, aquilo outro e tal, e que pode ser que se você continuar insistindo nisso, você pode ter um câncer, ou alguma coisa, sei lá, alguma coisa assim. Mas se você entra num processo de amar, de servir, você pode viver 90 anos. E pode vir e nunca mais ter aquilo. Então, aquilo que você vê como propensão de que fazer o seguinte, olha, se você falhar, o câncer vai aparecer. Ou se você persistir no erro, isso vai aparecer e você vai sofrer. Mas, por exemplo, se você tem a predisposição de amar, de servir, de trabalhar, de melhorar, de fazer, de progredir, de desenvolver, por que impedir isso através de uma doença? Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas das doenças que nós temos,
elas são somatizadas no nosso corpo físico em função do nosso perispírito. Em função de base na onde? No orgulho, na vaidade, na ganância, nos abusos, nas má tendências, nos abusos que nós fazemos, de tudo, de álcool, disso, aquilo outro, que vem a prejudicar o nosso corpo físico. O nosso perispírito já, por exemplo, pode ser que seja um pouco fragilizado. O que nós temos que fazer é melhorar. E se a partir daí nós, em vez de melhorarmos, de progredirmos, caímos em algumas tentações, algumas tendências, nós podemos acelerar ou fazer com que isso surja. Ou, como nós podemos ver também, ou garantir, porque isso seria isso é uma certeza dentro do plano espiritual. Se nós tomarmos a decisão de agir, corrigir, melhorar, pode ser que nós venhamos a ter um câncer fulminante e a pessoa morre em 2, 3 dias. Cumpri minha missão. Melhorei. Eu não tive o câncer que eu deveria ter nos meus 30 anos se eu não tivesse melhorado. Não, perfeito. E no caso você disse sobre nessa reencarnação, né, nesse processo do perispírito ali, e imagino que nós somos co-construtores com Deus, né? A gente vai plasmando ali o nosso corpo. Então, nessas doenças, nessas deficiências já físicas ou mentais de nascença, que o espírito não teve ainda a oportunidade de fazer algo naquela existência, aí a gente pode atribuir que já veio essa lesão perispiritual conosco do plano espiritual? Olha, é uma pergunta bastante interessante, mas eu vou responder para você com uma afirmação do próprio Cristo. No Evangelho de Mateus, tem uma passagem que provavelmente todo mundo conhece. Quando Cristo diz o seguinte: se a tua mão for motivo de escândalo, arrancai-a fora e jogai-a longe de ti. É preferível que você entre na vida sem a mão do que ela seja motivo de escândalo ou de queda. E ele diz ainda mais: se teu olho for motivo de escândalo, arrancai-o de ti e lançai longe. É melhor entrar na vida sem o olho do que ele ser motivo de sua queda. Quando Cristo fala isso, ele diz o seguinte, ele fala, é preferível entrar na vida sem o olho ou sem a mão do que ela ser motivo da sua queda. Independente do que fez ou que não fez, o espírito em si, ele sabe o que pode ser útil para ele numa encarnação próxima, para que ele não venha a falhar. Então, se a pessoa veio sem um braço, veio com insuficiência disso, veio cego, veio alguma coisa, veio isso, tudo isso a pessoa tem que ter a consciência de que, trazendo essa passagem do Cristo, ele preferiu, para que não fosse motivo de nova queda, que ele viesse dessa forma, independente do que seja. O Espírito traz essa consciência. Então, independente do que seja, não vamos entrar no mérito de que fez isso, fez aquilo, porque eu vim sem o olho, porque eu fiz isso. Não importa. O que eu estou dizendo é o seguinte, muitas vezes são escolhas nossas para isso. Tem pessoas que vêm perfeitas, vão ter saúde de viver 90, 100 anos. E vão viver de uma forma, vão produzir, vão fazer todas, mas outras entram com alguma dificuldade. Eu estou trazendo duas frases do Cristo, sem o olho e sem a mão. Se você extrapolar isso para todo o universo de deficiências que nós podemos ver e que vemos dentro da vida normal nossa, do que tem no planeta, você pode tirar suas conclusões. Perfeito, excelente. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.